Olá a todos, eu sou Múcio Matos, sócio e head de crédito da Vectis Capital Solutions. Estou aqui com o Alessandro Correia, sócio e head de agro, para a gente comentar um pouco dos resultados do VCRA referentes ao mês de agosto. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem, Múcio? Tudo ótimo. Então, no mês de agosto, o fundo pagou 0,95 por cota, considerando o deságio de aproximadamente 40% nas cotas do fundo, isso equivale a uma remuneração de 155% do DI, incluindo o GROSSAP, e considerando as cotas médias de emissão, o equivalente a 94% do CDI. Durante o mês a gente fez algumas novas alocações, uma delas numa operação já conhecida do fundo, que é a operação de ASA. Alocamos 13 milhões de reais a uma taxa de 2,25 aproximadamente, e também uma nova aquisição de uma cota do FIDC Cultivo. Alessandro, se você puder comentar um pouquinho dessas duas operações para os nossos investidores? Relembrando aqui, quer dizer, a ASA é uma empresa que a gente acompanha faz muito tempo. A gente tinha duas operações, né, com dois CRAs diferentes. Um deles foi pré-pago, e aí a gente teve a oportunidade agora de comprar no mercado secundário mais 13 milhões de reais em relação ao CRA que não foi pré-pago ainda, né? É uma empresa de bens de consumo com foco grande no mercado do Nordeste, uma empresa super rentável, super estável em termos de rentabilidade, e que hoje, inclusive, apresenta um endividamento líquido negativo, ou seja, a empresa possui mais caixa do que dívida, né? E a gente conseguiu adquirir aí numa taxa que a gente achou bastante atrativa, e então foi importante aí para a alocação do caixa do fundo. A segunda operação, que é o FIDC Cultivo, a Cultivo é uma agritech aí focada no mercado de café, né? Então ela dá crédito pulverizado para produtores de café, e esse FIDC é gerido pela Millennium, né, em parceria com a Cultivo. E a Cultivo usa, obviamente, de muita tecnologia, né, que eles têm, né, para monitoramento, para aprovação do crédito, para estimativa de produtividade do produtor, tempo que esse produtor atua no mercado, como foi o histórico, enfim, vários parâmetros tecnológicos, combinado com uma equipe em campo, né? Tem uma equipe que vai lá, né, sempre fazer o monitoramento, juntamente com um time muito experiente, né, que são os fundadores, né, que estão há muitos anos no mercado de café. Além disso, com bastante experiência também na recuperação de crédito, né, obviamente, quando acontece algum imprevisto, né? Além disso, esse FIDC tem uma subordinação de 21%, né? Então, ou seja, as 21% primeiros de default seria absorvido pela cota subordinada, não atingiria a cota sênior. O histórico de inadimplência, obviamente, é muito menor do que esses 21%, então o que torna um investimento bem atraente para o fundo, né? Perfeito. E aproveitando o gancho, falando um pouco do mercado de café, que a gente comentou aqui no nosso webcast passado, né? O café ele ficou fora das isenções das tarifas dos Estados Unidos, ou seja, as exportações brasileiras para os Estados Unidos de café continuam sendo taxadas a uma tarifa de 50%, mas o que a gente viu no final das contas no mercado é que ele não foi impactado, muito pelo contrário, né? O preço recente do café teve até uma alta, né, nas últimas semanas aqui, em relação ao que a gente vinha acompanhando, também por conta do clima, das potenciais geadas ali, redução um pouco da safra. Então comenta um pouco sobre o mercado de café, como é que ele está após essa notícia da tarifa, e como é que isso eventualmente impactou a nossa decisão do investimento na Cultivo. Como a gente tinha falado até se eu não me engano foi a carta anterior, ou a penúltima carta que a gente fez sobre as tarifas, né? A gente entendia que o mercado de café, pela questão pela conjuntura de oferta e demanda, né, onde a gente tem estoques muito baixos, uma demanda muito crescente, uma demanda que não para de crescer, né, via crescimento principalmente do mercado asiático, onde você está substituindo o chá pelo café. Então você tem uma tendência de crescimento grande, uma baixa elasticidade a preço, né, ou seja, a saca do café em dólar multiplicou por 3 e a demanda não foi afetada por isso. Então os drivers de demanda estavam lá, todos muito fortes, e a oferta ainda desafiadora, né? Então uma oferta desafiadora, obviamente, na parte do Robusta, né? Que não é o caso da Cultivo aqui, que é focar no Arábica, mas na parte do Robusta teve um ajuste no Vietnã, ainda assim está em preços muito bons, hoje acho que em torno de R$1.300 no Brasil, a saca do Robusta. E na parte do Arábica,
que tinha uma preocupação, porque os Estados Unidos era um grande comprador de café na época do Brasil, né? Como a gente havia previsto o mercado está achando outro meio, né? Então, inclusive parece que a importação de café da Colômbia, do Brasil, a importação da Colômbia do Brasil, sendo que a Colômbia é um grande exportador, né? Aumentou em 300%, né? Ou seja, a Colômbia está comprando café brasileiro, fazendo blend, mandando tudo café colombiano, né? Um café colombiano, né? O que era esperado. O café ia, pelas características da commodity, alto valor agregado, fácil de armazenar, fácil de transportar, ela ia encontrar outros caminhos muito fáceis com pouco impacto no preço, né? Então, a hora que você junta isso com ainda o clima, né, que teve algumas geadas em algumas regiões produtoras, a gente chegou aí, o preço subiu 30% nas últimas 4 semanas, né? Então, o preço voltou para R$ 2.300 a saca. Lembrando que o custo de produção no Brasil normalmente varia aí entre 550 a 700 reais, depende do monte de condição, e ainda que você tenha a quebra de safra, que, ou seja, você dentro do mesmo hectare, né, você produza menos, né? Ainda assim, mesmo que chegue perto de 900 ou R$ 1.000 em função de quebra de safra, o custo por saco, você está vendendo... Ainda é remunerador, né? É muito remunerador. Então, a gente... Acho que o impacto não foi sentido, os estoques continuam muito baixos, e eu, sinceramente, eu acho difícil você conseguir recuperar, dado que a demanda não para de crescer, foi ter uma recuperação de estoques para a próxima safra, inclusive. Então... continua uma cultura realmente com uma tendência muito, muito positiva aí para os próximos anos, né? Perfeito. Agora, aproveitando um pouquinho mais de mercado também, para a gente atualizar a respeito da safra de grãos, né? Acho que ainda é muito cedo para falar da safra seguinte, mas como é que estão as perspectivas aí? Como é que foi principalmente a safrinha de milho? Se você puder dar uma atualizada na turma. A safrinha de milho, obviamente, foi muito rentável pro produtor, né? Função de duas coisas, teve uma produção muito, muito alta, né? Havia uma expectativa, né, que ia se plantar menos, ou que ia ter quebras, enfim, que não se concretizou e então veio um volume forte, mas o preço segurou bastante, né? Então eu não estou falando de um preço ali no Mato Grosso de R$47, R$45, R$50, depende da região do Mato Grosso. Comparado com o preço no Paraná de R$57, um preço no Porto de 60 e poucos reais. Então você tem um preço no Mato Grosso muito, muito bom, né? O desconto que tem de frete caiu muito e, obviamente, a principal responsável por isso é o etanol de milho, né? Que a demanda por etanol de milho continua crescendo muito. Mudou muito a dinâmica do mercado do milho, né? Na safrinha ele passou a ser muito mais bem remunerado porque você não tem nem o deslocamento daquele milho para outro lugar, né? Acaba isso. Que o consumo fica próximo à região produtora, né? O que acontecia historicamente, a hora que você tinha você tinha um déficit de armazenagem, né? Aí quando você tinha vinha a safra de milho safrinha, virava uma correria, né? Porque você ainda tinha soja sendo escoada, estoque de soja, e aí você não tinha onde armazenar, também não tinha como transportar, então o que a gente chama que é o prêmio, né? O basis, ficava negativo, né? Então o milho acabava absorvendo um impacto relevante desse problema logístico. Como a demanda no mercado interno aumentou muito em função do etanol e todas as plantas de etanol de milho, né, todas as grandes plantas, né, das grandes produtoras de etanol de milho já vem com uma armazenagem acoplada. Então ele aproveita a safrinha e compra milho para produzir até a próxima safrinha. Então você tem demanda justamente na hora que você precisa, você tem armazenagem para fazer o estoque e você consumiu mais internamente, ou seja, você pressiona menos o frete para a saída desse milho. Então, ou seja, o prêmio não fica não fica tão negativo assim, né? Pelo contrário, né? Então, aí a rentabilidade do milho, que lembra que ele sempre foi encarado como um redutor de custo pelo produtor, né, no Mato Grosso, né? Antigamente, assim, você decidia, vou plantar uma cobertura, uma forrageira ou milheta, enfim, alguma coisa, porque você não pode deixar a terra. Quanto que é o custo de plantar a cobertura? Se a margem negativa do milho fosse menor do que o custo da cobertura, você plantava o milho. Era essa coisa. Era uma proteção de solo, basicamente. Uma proteção de solo mais barata. Então, agora não. Agora a safrinha é rentável, né, em função disso. Então, até porque o mercado de etanol está sendo favorecido por uma mistura maior, né, do etanol na gasolina, assim como o aumento da mistura do biocombustível, outro setor que a gente gosta bastante, né? Exato. E
talvez tópico para uma próxima conversa. A gente vai se alongar demais. A gente traz um pouco também da visão aqui de como é que o mercado de esmagamento e óleo tem mudado o mercado de pecuária também, né? Que é super interessante por conta do subproduto, que é o DDG, né? Que é o farelo, né? Da soja e tal, do milho. Que alimenta, né? Serve como um alimento ultra proteico para pecuária, enfim, para outras proteínas. Então, talvez uma próxima conversa. A gente pode entrar um pouco sobre como a gente está animado com o setor de proteínas para os próximos anos aí. Falando um pouco da carteira, se você puder atualizar um pouco dos casos que a gente tem aqui também para os nossos investidores. Acho que assim, em termos de Grupo APR, Norfagro e Safras não tem grandes novidades. Eu quero lembrar que sempre tem uma dificuldade assim, de abrir muito questões de estratégia nesses casos, porque isso pode afetar a defesa, industriais, negociações, enfim, coisas que... Então a gente quando a gente prefere só dizer quando existe alguma coisa factual e concreta acontecendo, né? Então, quando não tem nada factual e concreto, a gente acaba não podendo comentar em detalhes, assim, apesar de não é que ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a gente não tá parado, né? A gente trabalha... É irrelevante, né? Eu acho que sempre todo dia, quase toda semana tem alguma movimentação processual, né? Isso, a gente sempre tem contato com as empresas, com outros credores, enfim, e tentando aqui, né, obviamente, fazer a recuperação do crédito da maneira mais rápida possível, né? Mas a gente infelizmente não pode entrar nesse nível de detalhes aqui, né? No caso de BBF, eu acho a gente escreveu na carta, acho que a gente chegou a comentar no outro vídeo, porque foi um fato subsequente a gente ter emitido a carta, mas enfim, a nossa devedora entrou com pedido de desistência, né, que é a BBF Baliza, lembrando que entrou com o pedido de recuperação judicial foi a BBF, a holding e algumas subsidiárias, tinha entrado a Baliza, e aí, em função de só ter nosso crédito lá, que era essa concursal, a empresa entrou com pedido de desistência, né? Nosso trabalho ali agora junto com a empresa ali, continuar garantindo que obviamente, a unidade BBF Baliza continue executando o plano de negócios dela, né? Ainda tem crescimento para ser feito ali em termos de capacidade de geração e obviamente isso vai ajudar a recuperação do restante da empresa, né? Mas ela, do ponto de vista tecnicamente falando, não está em recuperação judicial, a devedora, e do ponto de vista de fluxo de caixa para o nosso fundo, que é importante também, a gente continua recebendo os juros em função da estrutura de garantias lá, principalmente do contrato de PPA que a gente tem com a Roraima Energia. Então, essa é a situação do BBF. Perfeito. E Serpasa, a gente colocou em um watchlist, né? Serpasa é um crédito que, lembrando, ele vem pagando juros, né? E pagou de novo juros, ainda que não 100% no último, nesse exercício agora. Mas a empresa tá enfrentando desafios operacionais, né? Lembrando que é uma usina de etanol, né? Com cana irrigada, localizada na Bahia. Isso. E que vinha para a primeira safra cheia agora, né? Exato. E obviamente, né, como toda operação Greenfield, tem todos os desafios lá de ramp-up de produção e de produtividade, enfim. Então, a gente está aqui acompanhando muito de perto. Olhando muito de perto para ver como que a gente reestrutura esse crédito aqui, né? Então, essa é a atual situação e vamos manter... tendo novidades, a gente, como eu disse, quando a gente tiver alguma coisa concreta ou factual, a gente vai voltar para vocês aqui para poder reportar. Isso. Então a gente mantém todos os nossos cotistas informados através dos nossos canais, das redes sociais e dos fatos relevantes também que são publicados no site da CVM. Muito obrigado a todos. Por hoje é só. Bons investimentos e até a próxima.